O governo apresentou uma proposta, né, de mudança no imposto de renda, correção, atualização da tabela da pessoa física, né, que passou de 1.903 para R$ 2.500. Mas nesse mesmo projeto havia, né, trouxe embutida a tributação sobre lucros e dividendos, que havia uma isenção desde 1995. O Secov, que é o sindicato da habitação aqui de São Paulo, fez aí seus cálculos dos impactos que possam inserir se esse projeto for aprovado desta forma, e os fundos imobiliários, hoje que representam aí 64%, né, dos investimentos em relação à infraestrutura, galpões e shoppings, haveria então uma incidência de 15%. A questão da locação, uma majoração de 15% para 54% em relação à carga tributária. E loteamento de 7% para 54%. Ou seja, são dados expressivos. E para conversar conosco aqui sobre esses temas, né, vamos trazer então o Ricardo Lacaz, que é advogado tributarista e também membro do Conselho Jurídico da Presidência do Secov São Paulo. Olá, Ricardo. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo. Ricardo, esses números de fato chamam muito a atenção. Eles vão praticamente inviabilizar aí todas essas modalidades do mercado imobiliário? É, foi uma grande surpresa para o mercado imobiliário e até acho que para toda a sociedade. Nós estávamos esperando a segunda fase desse projeto de reforma tributária do governo, numa tributação ou numa possível tributação dos dividendos com uma correção da tabela progressiva, mas não veio só isso. Por si só a correção da tabela e os dividendos seria alguma coisa, e com a redução do imposto de renda das pessoas jurídicas, que poderia ser negociado, poderia ser entendido, poderia ser discutido com a sociedade. Mas o que nós vimos é um projeto que foi feito dentro da Receita para a Receita. Então, em termos gerais, antes do mercado imobiliário, Marcelo, esse projeto ele vai na contramão do que deveria ser uma reforma tributária, uma razoável reforma tributária. Esse projeto traz uma complexidade brutal para as empresas, traz aumento de custos para essas pessoas jurídicas, para o empresário, e mais do que isso, traz aumento de custos para o Brasil. Ele traz necessidade da Receita Federal fiscalizar todos os contribuintes hoje, mesmo contribuintes pelo Simples, que optem pelo presumido, traz uma complexidade fenomenal. E o que foi visto de maneira geral, trazer complexidade, aumento de carga tributária, foi visto em especial para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, nas 4 atividades que você mencionou, poderia sofrer ou poderá sofrer um sério aumento de carga tributária. Gostaria de destacar, por exemplo, a questão da locação. A questão da locação é uma renda passiva. As pessoas investem em imóveis para ter um recebimento daqueles imóveis, daquele investimento através do aluguel. É uma aplicação financeira. Alguém que tem alguns recursos, compra um imóvel pequeno ou faz um investimento maior e espera receber a remuneração daquele capital investido através de aluguel. É o que chamamos de renda passiva. Os juros de uma aplicação financeira têm a mesma similaridade. Até então, os juros, a renda decorrente do emprego do capital, da remuneração financeira e os aluguéis tinham a mesma tributação. Os juros eram tributados a 15%, enquanto a renda dos aluguéis a 14,53%, ou seja, muito similar. Com esse projeto, Marcelo, a tributação dos aluguéis sobe para 54%, se não mais, dependendo da situação concreta, até eventualmente 58%. Ou seja, imagine, não é do lucro, é 58% da receita. Quem, em sã consciência, vai adquirir um imóvel para receber menos da metade do aluguel? 40% do que você aluga fica no bolso do investidor, que corre o risco da inadimplência, do inquilino, corre o risco do aumento de preços ou da redução de preço da locação, corre o risco da vacância. Todos os riscos atingidos a uma atividade empresarial são corridos pelo proprietário, que recebe menos do que 50% da receita decorrente daquele empreendimento. As empresas também de incorporação imobiliária foram muito, ou seriam muito, ou serão muito prejudicadas, porque elas são organizadas por meio de sociedades e propósitos específicos. Isso é bastante comum no mercado imobiliário, Marcelo. É uma forma de proteção do crédito bancário, é uma forma de proteção do consumidor. À medida que você tem cada empreendimento imobiliário estruturado por meio de uma sociedade específicas,
Isso dá mais segurança, porque sabe-se que todos aqueles recursos serão investidos naquela incorporação imobiliária. Tudo que se recebe, tudo que se vende, tudo que se toma emprestado vai reverter para construir aquele empreendimento, entregar o empreendimento no prazo e com a qualidade prometida. Isso é uma segurança que veio desde aquela crise da Encol que tivemos no final dos anos 2000, quase no século passado. Isso no mercado imobiliário. O mercado imobiliário se estruturou dessa forma e ficou saudável, tanto que não tivemos nunca mais uma crise daquela, crise de crédito, crise de confiança. Por quê? Porque o mercado se estrutura por meio de sociedades de propósitos específicos. Com a tributação dos dividendos, toda essa organização societária, essa organização empresarial, vai ter que ser refeita e vai ter que passar a ser feitas incorporações numa única empresa, misturando recursos, potencialmente misturando recursos, e eventualmente trazendo mais complexidade, mais dificuldade de fiscalização e até, eventualmente, mais dificuldade na obtenção do crédito, porque o mercado financeiro invariavelmente ficará receoso de emprestar recursos quando não há uma visão clara de segregação patrimonial. Então, esses são dois exemplos para mostrar que o mercado imobiliário, que todos sabemos, é o mercado que mais emprega, é o mercado que emprega mão de obra desqualificada, é o mercado que gera renda, gera impostos e gera principalmente a moradia, o sonho da casa própria, né? Sem dúvida. O que todos nós queremos. E com isso, realmente o mercado pode sofrer um grande golpe. Ricardo, como você disse, né, fez essas comparações aí com o mercado financeiro, esse tipo de projeto vai fazer com que o empresário pense, por que eu vou me arriscar, eu vou jogar tudo no mercado financeiro e nós teremos, como você disse aí, a produção imobiliária menor e o sonho da casa própria cada vez mais caro e também uma produção evidentemente menor. Infelizmente, Marcelo, só para citar um dado, 64% de toda a infraestrutura imobiliária no país, digo, galpões logísticos, imóveis para locação em shopping centers, foram feitos pelos fundos imobiliários. O fundo imobiliário acabou sendo um grande canalizador, e como o próprio ministro da Economia, ele substituiu o Estado no investimento privado em infraestrutura pública, infraestrutura necessária para o crescimento do país, para o desenvolvimento das empresas, 64%, Marcelo. Isso tudo feito por meio de fundos imobiliários nos últimos anos. O governo quer agora taxar esses fundos imobiliários, de modo que tira o incentivo, tira o interesse do investidor. A gente sabe que o órgão do ser humano mais inteligente é o bolso, né? E o bolso, o dinheiro, vai fluir para onde tem menos risco e mais rentabilidade. Não será no fundo imobiliário quando ele for sobretaxado. Ou seja, você vai desincentivar o investimento produtivo e fazer que esses recursos fluam para o investimento especulativo. O Brasil é o único país do mundo onde se baixa tributo de investimento especulativo, por exemplo, o day trade, que hoje tem uma alíquota de 20% e pelo projeto passa a ter uma alíquota de 15%. É elogiável, porque está uniformizando uma alíquota, mas ele baixa a tributação do investimento especulativo e penaliza o investimento produtivo, seja nos dividendos, seja na tributação dos fundos imobiliários. Veja só. Agora, por que o governo errou tanto na sua avaliação? Aquela coisa, ele deu com uma mão, tirou com a outra, era uma correção da tabela do imposto de renda que virou tudo isso? Olha, eu até vou responder essa segunda pergunta logo mais, mas de fato o governo deu com uma mão e tirou com a outra. Primeiro, ele deu a correção da tabela progressiva, mas na pessoa física ele já tirou. Como o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel, profundo estudioso da matéria tributária e conhecedor dos números internos da Receita Federal, ele demonstrou recentemente em lives, em artigos publicados, que as pessoas que ganham acima de R$3.000, na verdade, vão ter um aumento de carga tributária, porque o governo deu a tabela progressiva, como você bem falou, mas ele tirou o direito do desconto simplificado, aquele desconto que você tira até 20% da sua renda tributável. Então, já no âmbito do imposto de renda da pessoa física, haverá um aumento de tributo para a maioria dos contribuintes, principalmente contribuintes do chamada classe média brasileira. Mas mais do que isso, sob a alegação de dar a tabela progressiva, que, como vimos, já é compensada com o ganho de arrecadação da perda do desconto simplificado, o governo quer tributar os dividendos.
quer tributar a chamada renda passiva das empresas. É claro que o empresário, quando ele olha o capital investido numa empresa, ele olha o tributo que ele vai receber de rendimento líquido. Então, por exemplo, eu sou um empresário que investi 10 milhões de reais numa empresa, Marcelo, e essa empresa deu 10% de lucro. Portanto, eu tenho 1 milhão de reais de rendimento do meu capital, retorno do meu capital. Investi 10 milhões, deu 10% de lucro, eu tenho 1 milhão de reais de volta. Eu tenho direito a esse 1 milhão de reais? Não, porque ele já tem uma tributação de 34%. Então, é um falso argumento dizer que o lucro não é tributado. Claro que ele é tributado na fonte 34%. Aquele empresário só vai ter direito aos 1 milhão de reais menos 340 mil reais. Portanto, a 660 mil reais. Ele vai ter direito a 1 milhão de reais. O que o governo quer é, além dos 34%, ele baixa um pouco a alíquota de imposto de renda para 29%, então, por volta de 300 mil reais, ele quer sobretaxar esses 600 mil reais que sobram. De modo que essa alíquota vai para 44%. Então, é um desincentivo ao investimento produtivo, ao investimento de capital de risco, que gera emprego. Realmente é uma medida muito ruim para o Brasil. E tem uma alegação que o governo faz, que eu acho que é bastante discutível, que o dinheiro ficando na empresa vai gerar mais empregos e mais receitas. Não é verdade, muitos economistas discordam dessa afirmação. O dinheiro tem que fluir para onde ele é melhor empregado. Por exemplo, o empresário que recebe os dividendos reinveste em outras empresas mais produtivas, não naquela empresa que já deu o retorno do capital dele. Então, o dinheiro sabe para onde ir e sabe onde ele vai ser maior rentabilizado, onde ele vai gerar maior retorno para o empresário. Você não pode obrigar, isso é um intervencionismo. Um governo que se diz liberal, tem esse tipo de intervencionismo econômico, é bastante curioso, para dizer o mínimo. Ricardo, claro que nós vamos voltar a discutir esse tema em outras oportunidades. Fica a expectativa. Na semana passada, inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi questionado porque, diante de tanta repercussão negativa, o ministro Paulo Guedes garantiu: olha, eu vou reduzir então mais 10% aí o imposto de renda para pessoa jurídica. O presidente Arthur Lira disse que agora a matéria está na Câmara, que deve haver uma mudança, mas que ele não quer uma reforma arrecadatória. O presidente da Câmara disse isso, e também que uma reforma que possa simplificar e não haver maior complexidade em relação ao empresariado. Nós conversamos com o Ricardo Lacaz, que é o advogado tributarista. Obrigado. E também membro do Conselho Jurídico da presidência do Secov São Paulo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês, uma boa tarde, uma boa semana.